Então vamos lá. Agora há pouco nós estávamos falando sobre a Constituição Federal. Certo. Vamos pensar o seguinte: o que é a Constituição Federal? Eu sei que a maioria usa assim, ó, a lei máxima, né? Eu, particularmente, não gosto por causa dos concurseiros. Porque se tu pensa o seguinte, se é lei, porque eu bato muito no processo legislativo, eu sempre digo, lei, sanção, ó, lei, sanção. Por quê? Porque a lei, para o nascimento de uma lei, ela tem um procedimento. Qual o procedimento? Delibera e vota no legislativo e depois passa para o executivo sancionar. Isso é lei. Bom, até por essa razão que eu não gosto de colocar lei. Eu gosto de dizer que é um conjunto de normas, certo? Serve para quê? Para organizar um Estado. Que Estado é esse que eu não entendo, Lúcia? Parou. O Estado é uma pessoa jurídica que existe na razão direta de nos servir, certo? Esse é o Estado. O Estado que tem território, entendeu? O Estado que tem soberania. Ponto. O Estado tem soberania nos Estados. E o Estado tem povo. Atenção, candidatos. Aqui tem uma questão técnica. Povo e população não é a mesma coisa. Povo é quem tem vínculo com esse Estado. Povo é quem tem vínculo com esse Estado. População é quem está, em determinado momento, nesse território. Fechou? Isso é importantíssimo. Claro que é, né? Porque é o povo, então o povo tem vínculo com esse Estado. Tranquilo? Então vamos imaginar um Estado, uma empresa. Isso. Uma empresa que tem povo, uma empresa que tem soberania, certo? E que tem território. Qual a finalidade do Estado? A busca do bem comum. Aí tu pensa o seguinte, tudo bem, mas como é que esse Estado vai buscar, tá, o bem comum? Através dos seus órgãos independentes, chamados de poderes. Tá? Então, esse Estado tem o poder executivo, para quê? Para administrar. Esse Estado tem poder legislativo, para legislar, mas também fiscalizar. E se houver conflito, tem o judiciário que vem e resolve os conflitos, certo? Então, esse Estado vive na razão direta de nós servir. Ponto. Então, quando se fala Constituição, a Constituição tem essa finalidade, ela vai organizar esse Estado. Ela organiza esse Estado. Ela dá poder para esse Estado. O Estado tem que ter poder. Porque se ele não tiver poder, ele não cumpre com as suas finalidades. Ponto. Nós sabemos que esse poder não é ilimitado, é limitado. E um bom exemplo disso é o artigo 5º da Constituição Federal. Ponto. Muito bem. Então, esse Estado, né, ele vai ser organizado na Constituição Federal. Por isso, quando pega a Constituição Federal, apresenta o Estado, apresenta os poderes do Estado, apresenta o poder do Estado. E esse poder do Estado, que nós já vimos que é limitado, muito bem, e depois trabalha-se o quê? O poder executivo da União, o poder legislativo da União, certo? Nós estamos tratando da Constituição Federal, certo? Então, a primeira coisa, o artigo 1º diz assim, a República Federativa do Brasil. É o nome do nosso Estado. Esse Estado tem nome. E no nome do Estado, ele passa várias informações. República, forma de governo. Certo? Forma de governo. Nós sabemos que, periodicamente, através de eleições, qualquer um poderá chegar como chefe do Executivo. República Federativa, fala do Estado. Estado é federal, quer dizer que dentro do território nós temos vários grupos de poder. Sim, nós temos municípios, unidades federativas e a União, forma federativa, certo? E ainda diz o nome do país, Brasil. República Federativa do Brasil. Bom, esse é o nosso Estado. Esse Estado, ele é composto por quem? Por essas 4 unidades. A União, de quem? Das unidades federativas, que são os Estados-membros, do Distrito Federal e do município. Bom, esse é o Estado. Isso é importante porque toda vez que a Constituição Federal ou a lei disser é dever do Estado, eu sei que todos esses entes deverão cumprir. No município, a União. Quem é mais importante, se a União ou o município? Não tem isso. É uma questão de competência, de atribuição. Ora, a União vai cuidar do quê?
município restringe os seus poderes dentro da circunscrição do município, certo? Então, um decreto do presidente da República, que é chefe do Executivo da União, ele vai ter vigência em todo o território nacional. Diferente do decreto do Executivo Municipal, vai ter somente vigência dentro do município. Ponto? Muito bem. E aí, voltando, pergunta-se o seguinte: quem é que tem o poder, né, o poder de elaborar uma Constituição Federal? Aliás, o poder, né, de elaborar a Constituição Federal pertence a quem? Este poder? Ao povo. O poder de elaborar é o povo. Obviamente, nós não vamos fazer de forma direta, porque a democracia, ela pode ser direta ou indireta. E nosso Estado é um Estado democrático, e que tem essas duas maneiras de exercê-la. Se eu digo que é de forma direta, nós não temos intermediários, certo? Não temos intermediário. Exemplo disso é o plebiscito, que é uma consulta prévia popular. Nós temos o referendo, que é posterior ao ato, e nós temos a iniciativa popular, que é a apresentação de um projeto de lei. Essas três formas ilustram a democracia direta. E a democracia indireta, também chamada de participativa. Nós vamos eleger alguém para nos representar. Aonde? Na esfera federal, estadual e municipal. Então, no momento que o poder constituinte, né, de elaborar uma Constituição Federal, certo? Esse poder é do povo, porque ele elegeu quem nos representasse. Então, dentro desse poder constituinte, nós temos duas modalidades. Nós temos o originário. O que é o poder constituinte originário? É aquele poder ilimitado, que não tem subordinação nenhuma para elaborar uma Constituição. Esse é o originário. Ele não tem compromisso com a outra Constituição Federal, nada. Ou, eu costumo dizer, vai fazer nascer um Estado novo. O poder constituinte originário está lá as regras. Quer dizer que em 88 ali foi exercido o poder constituinte originário. Bom, mas tem um derivado. E o derivado ainda tem uma subdivisão: derivado decorrente e o derivado revisor e reformador. O decorrente é bem bom de gravar. O decorrente é a possibilidade, a legitimidade para quem? Para os Estados-membros, para que o Distrito Federal e os municípios tenham uma norma, certo? Eu não posso dizer Constituição. Por quê? Porque os Estados-membros vão ter Constituição estadual. Mas já o Distrito Federal e os municípios terão uma lei orgânica que se equivale. Então, o poder derivado decorrente é a possibilidade, a Constituição Federal dá essa possibilidade para se organizar. Bom, o poder derivado revisor já aconteceu. Quando a Constituição Federal entra em vigor, 5 anos depois teve o que a gente chama de revisão. Por isso nós temos algumas emendas revisoras, tá? Mas ficou o quê? O poder derivado reformador. E que é isso? É a possibilidade de emendar a Constituição Federal. Bom, certo? O poder, então, de novo, o originário, ilimitado. Agora, o derivado tem ou não tem subordinação? Tem. O poder derivado está ou não está subordinado ao originário? Está subordinado ao originário. Ele rompe, ele não rompe com nada. Ele é subordinado e tem que se submeter, certo? Até porque nós sabemos que para reformar uma Constituição Federal, para emendar, tem inclusive o quê? Um processo especial, certo? Tem um processo especial, porque a nossa Constituição Federal, ela é rígida quanto à sua mutabilidade. Então, para alterar, não basta uma lei ordinária, não, certo? Não basta uma lei ordinária. O que tem que ser feito? Tem que ser feito um processo,
né, onde vai se exigir votação em 2 turnos em cada casa, isso com a aprovação de 3 quintos, para assim reformar a Constituição Federal. E tem mais, existe o que a gente chama de cláusulas pétreas, presente lá no artigo 60, onde diz que determinadas situações não é possível emendar a Constituição Federal tendente a suprimir. Exemplo, a forma do nosso Estado federativo é cláusula pétrea. Exemplo, os direitos individuais. Exemplo, o voto secreto. O voto secreto é cláusula pétrea. Quanto à obrigatoriedade, não é. Então, nós podemos ter uma emenda da Constituição Federal tornando o voto facultativo. Podemos, porque a obrigatoriedade não é cláusula pétrea, está lá no artigo 60. E também tem uma situação, estamos em estado de sítio, estamos numa intervenção federal, certo? Nessas situações a gente chama de legalidade extraordinária. E sendo assim, não é possível emendar a Constituição Federal. Ponto? Certo? Vale. Você percebeu o significado de poder derivado do reformador? Poder derivado? Então vamos lá. O poder derivado, isso, olha lá, o poder derivado, ele tem poder derivado decorrente, que é a possibilidade, né, das unidades federativas do Distrito Federal e do município ter constituições e leis orgânicas, ponto. Mas também existe o quê? O poder derivado reformador e o revisor. Ponto. Então, assim, não tem medo. O originário, olha lá, ó, o originário, ilimitado, não tem subordinação, tudo, tá? Quanto o poder derivado tem subordinação, tem a própria Constituição Federal, certo? Ponto. Essa questão é bem recorrente. E aproveitamos já para tratar do que, quanto à mutabilidade da nossa Constituição Federal, ela é justamente rígida. Por quê? Porque não é qualquer lei que poderá alterá-la. Não. Por isso, agora estou fechando o que eu disse, por isso que eu não gosto de tratar a Constituição Federal com o termo lei, porque tecnicamente não é uma lei. Agora mesmo, emendamos a Constituição Federal. Após emendar a Constituição Federal, é necessário que se ateste essa emenda. O nome técnico disso é promulgar. Vamos promulgar, certo? Quem irá promulgar? As mesas. Porque o nosso Congresso, o nosso Legislativo é bicameral. Então, nós temos o Senado e nós temos a Câmara. Ambos têm as mesas diretoras. Então, no momento de se modificar a Constituição Federal, observando todo esse processo complexo, as mesas é que irão promulgar. Percebam, gente, que o Executivo, ele só tem participação numa emenda na fase da iniciativa. Certo? O que é iniciativa no processo legislativo? É a apresentação do projeto. Tá? É a iniciativa apresenta o projeto. Então, o Executivo, como chefe do Executivo, presidente da República, numa emenda, ele só tem a participação na fase da iniciativa. Por quê? Porque a Constituição Federal não tem sanção. E o que é a sanção? É a concordância, okay, do chefe do Executivo num projeto de lei. Após o quê? Após a votação e a deliberação do Legislativo. Ponto. Certo? Então, por aqui, está tudo bem, né? É importante isso, então justifiquei agora, entendeu? Por que eu não gosto de colocar? Porque toda lei